Olá pessoal, chegamos à nossa última unidade, a unidade 7. A gente vai tratar de condutores térmicos. E após o estudo dessa unidade, a gente vai ser capaz de entender o que são os condutores térmicos. Será que o professor vai aparecer nessa aula? Será que não vai? Vamos ver. Condutores térmicos. Essa aula é um pouquinho mais complicada, pessoal. Ela é um pouco mais complexa do que as outras. Eu acho que esse é o conteúdo um conteúdo mais difícil que a gente vai ter. Mas vamos lá. Bola pra frente, que a vitória é certa. Se a gente estudar e fizer todos os exercícios das apostilas, entender o conteúdo e participar da aula que provavelmente vai ter lá na frente, a gente consegue. Condutores térmicos. O que determina se o material será bom ou mau condutor térmico são as ligações em sua estrutura atômica ou molecular. Assim, os metais são excelentes condutores de calor, devido ao fato de possuírem elétrons mais externos fracamente ligados, tornando-se livres para transportar energia por meio de colisões através do metal. Por outro lado, temos que materiais como lã, madeira, vidro, papel e isopor são maus condutores de calor, isolantes térmicos, pois os elétrons mais externos de seus átomos são firmemente ligados. Bom, aqui não tem muita coisa para falar, né? Basicamente, um condutor ele tem elétrons livres e os isolantes eles não têm elétrons livres. Os condutores eles geralmente o que conduz, né? Os metais eles são excelentes condutores por eles apresentarem elétrons livres vagueando ali, basicamente vagabundeando ali por cima da superfície, ele fica trocando o elétron, ele fica, leva esse elétron embora, não quero saber dele não, ele está sobrando aqui para mim. E os isolantes não, os isolantes eles estão bem firmes ali, com os elétrons deles estão bem coligados, está tudo certinho. A estrutura eletrônica de um metal ela é bem caótica. A de outros elementos geralmente eles tendem a ser mais organizados. Por isso que eles são excelentes condutores, por causa desse caos que tem ali em cima dele. Eles tanto ganham como recebem elétrons muito facilmente, por isso que eles são chamados de elétrons. Eles estão recebendo e dando, recebendo e dando, recebendo e dando o tempo inteiro. Os líquidos e gases em geral são maus condutores de calor. Será por quê, né, pessoal? O ar, por exemplo, é um ótimo isolante térmico. Por esse motivo, quando você põe sua mão em um forno quente, você não se queima. Entretanto, ao tocar numa forma de metal, dentro dele você se queimaria, pois a forma metálica conduz o calor rapidamente. Pessoal, não significa que o ar não vai conduzir calor. O ar vai conduzir calor, ele só é um péssimo condutor de calor. A gente não vai se queimar com o ar. Aqui em Brasília a gente sente o ar seco, mas a gente não sente assim ele tão quente como por exemplo o asfalto da rua. Condutores térmicos. A neve é outro exemplo de um bom isolante térmico, como a gente viu naquela questão lá, da aula 5, se eu não me engano. Isso acontece porque os flocos de neve são formados por cristais que se acumulam formando camadas fofas aprisionando no ar, dessa forma dificultando a transmissão do calor na superfície da Terra para a atmosfera. Por isso que no iglu, por isso que eu acho que eu tô falando demais, pessoal. Eu acho que eu tô meio maluco já. Em alguns tipos de átomos, especialmente os que compõem os metais ferro, ouro, platina, cobre, prata e outros, a última órbita eletrônica perde um elétron com grande facilidade. Por isso que seus elétrons recebem o nome de elétrons livres. Bom, como eu já falei em alguns slides atrás. Esses elétrons livres se desgarram da última órbita eletrônica e ficam vagando de átomo para átomo sem direção definida, vagabundeando por aí. Mas os átomos que perdem os elétrons também os readquirem facilmente dos átomos vizinhos para voltar a perdê-los novamente depois. No interior dos metais, os elétrons livres vagueiam por entre os átomos em todos os sentidos. Basicamente é igual o dinheiro comigo. Eu recebo e já passo para frente. Eu não fico com nada, não. Piadas à parte. Meu dinheiro é um dinheiro livre. Devido à facilidade de fornecer elétrons livres, os metais são usados para fabricar os fios de cabos e aparelhos elétricos. São eles bons condutores do fluxo de elétrons livres. Bom, basicamente o que está falando aqui é que exatamente por isso, né, pelos elétrons livres, os metais eles são usados para fazer fios.
A gente tem como, por exemplo, fio de cobre, fio de ouro. O fio de ouro é um excelente condutor, ele é melhor até do que o cobre. O cobre é caro exatamente por isso também, porque a gente usa muito na indústria de fios para conseguir passar eletricidade, entre outras coisas. Já outras substâncias como o vidro, a cerâmica, o plástico ou a borracha não permitem a passagem do fluxo de elétrons, ou deixam passar apenas um pequeno número deles. Seus átomos têm grandes dificuldades em ceder ou receber os elétrons livres das últimas camadas eletrônicas. São os chamados materiais isolantes, usados para recobrir os fios, cabos e aparelhos elétricos. Bom, geralmente esses materiais eles são usados para cobrir os fios para que quando a gente encosta a gente leve o mínimo de choque possível, né? Por exemplo, o fio de alta tensão ele é recoberto de borracha, mas se você tocar em dois fios você vai levar choque do mesmo jeito. Passa uma, entre aspas, pequena quantidade, visto a quantidade que está passando total ali. Essa distinção das substâncias em condutores e isolantes se aplica não apenas aos sólidos, mas também aos líquidos e aos gases. Dentre os líquidos, por exemplo, são bons condutores as soluções de ácidos, as soluções de bases e as soluções de sais. E são isolantes muito bons para os óleos minerais. Os gases eles podem se comportar como isolantes ou como condutores, dependendo da condição em que eles se encontrarem. Como eu falei, o ar ele pode se conduzir, mas é um pouco mais difícil, mas conduz também. Aqui entra a nossa dificuldade, pessoal. Para descrever as diferenças de distribuição de cargas pela superfície do condutor, define-se a grandeza chamada densidade superficial da carga. Vamos supor que uma carga Q, né, distribuída por uma superfície de área A densidade superficial média das cargas da superfície é definida por... eu não lembro que letra é essa, pessoal. Acho que é o ômega, não? Tá, mas enfim, essa letrinha aí, média, né, é igual a carga pela área. A densidade num ponto S definida é considerada em uma superfície de área muito pequena que contém um ponto. Se a distribuição de carga for uniforme, a densidade de carga será constante em toda a superfície. No caso de um condutor isolado, longe dos outros condutores, que esteja eletrizado e em equilíbrio eletrostático, a densidade terá módulo maior do que nas regiões pontuais. Bom, vamos passar. Exercício resolvido. Olha, pessoal, talvez apareça a carinha do professor aqui. Vamos ver se esse exercício está certo. Um condutor esférico é uma esfera. A gente precisa da área da esfera, né, que é 4πr ao quadrado. De raio 3 metros, está uniformemente eletrizado, com a carga de 230 microcoulomb, pessoal. Esse Mzinho é de micro. Calcule a densidade superficial das cargas na superfície desse condutor. A área de uma superfície esférica de raio R é dada por 4πr ao quadrado, uma área a área da esfera é 4πr ao quadrado. Portanto, a densidade superficial das cargas é dada por Q é igual a Q sobre a área, certo? Então, a gente sabe que o Q ele equivale a 230 microcoulomb, 1 microcoulomb, ou microcoulomb, né? 230 microcoulombs vai ser igual a 230 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. De micro para a unidade que a gente quer, a gente tem que converter. Enfim, o raio é 3 metros, π é 3,14 e agora a gente pode colocar tudo na formulazinha. Eu tenho 230 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 4 vezes 3,14 vezes 3 ao quadrado, que vai ser aproximadamente... Não, nesse caso não é aproximadamente não, pessoal. É aproximadamente, porque o π ele está aproximado. Aí π é uma dízima periódica, viu, pessoal? Ele não tem um valor exato definido, então ele aproximou exatamente por causa disso.
Vamos ver aqui, pessoal. 230 dividido por... Vamos primeiro resolver a questão de baixo aqui. 4 vezes 3,14 vezes 9. Aí eu tenho 230 dividido por isso. Então eu tenho, pessoal, na minha conta ficou aproximadamente 2. Deu 2,03467799. Então deu aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb por metro quadrado. Minha densidade superficial da carga deu certinho o resultado. O professor não vai aparecer agora. Então, pessoal, sobre os exercícios, a gente não vai resolver esses exercícios exatamente porque a gente não estudou esse conteúdo dos exercícios, o conteúdo que a gente estudou tanto na apostila como nos slides foram outros conteúdos diferentes, né? O conteúdo da apostila, esses exercícios da apostila, eles não condizem com o exercício estudado em sala de aula e eles são um pouco mais complexos. A gente tem muito conteúdo para estudar, e esse é um conteúdo que dá muita dor de cabeça, né? Inclusive, para mim, não é um conteúdo que eu gosto muito de abordar. E eu vou encerrar a aula por aqui, né, pessoal? Todas as atividades essas atividades são bem mais complexas do que as outras, né? Inclusive, essa número 4 aqui, olha só. Tá falando que tem uma figura, mas não tem uma figura pra gente ver. A figura, ela tá lá na número 2, no exercício número 2, né? Tá no slide anterior. Tá tudo muito bagunçado, muito complexo, então a gente vai pular esses exercícios e a gente vai focar mais naquela formulazinha que a gente viu do exercício resolvido. Porque a gente só viu essa fórmula, tanto na apostila como nos slides, então eu não vou chegar a ver outra fórmula com vocês que não foi abordada em sala. Então, pessoal, é isso. A gente termina aqui o nosso conteúdo de física do segundo ano, né, da segunda etapa de física aqui do Centro Educacional de Paula. Creio eu que vai ter uma aula virtual para tirar dúvida. E então é isso, pessoal. Espero que o conteúdo tenha ficado bem fácil para vocês, pra gente, né? Até pra mim. E até depois. Eu creio que é muito difícil a gente conseguir dar aula assim sem saber qual é a dúvida principal dos alunos, então a gente tenta abordar o conceito de uma forma mais simples possível, né? Eu pelo menos tento deixar o mais simples possível. Graças, ainda bem, né, que muitos conteúdos nós não tivemos que calcular, né? Alguns foram bem teóricos. Eu particularmente gosto muito de física teórica. Eu não sou muito de ficar tentando fazer cálculos. Então é isso, pessoal. Até mais.